Bom dia a todos. Good morning, everyone. Esta missa será celebrada pela alma de Lorraine Souza. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a consolação do Espírito Santo estejam convosco. Reconhecemos as nossas culpas para mais dignamente celebrarmos os santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra, os homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós os damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor, que na vossa infinita misericórdia quisestes que o vosso Filho sofresse o suplício da cruz para salvar o gênero humano, concedei que, tendo conhecido na terra o mistério de Cristo, mereçamos alcançar no céu os frutos da redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro dos Números. Naqueles dias, o povo de Israel impacientou-se e falou contra Deus e contra Moisés. Porque nos fizeste sair do Egito, para morrermos no deserto? Aqui não há água, nem pão, e já nos custa este alimento miserável. E já nos causa fastio este alimento miserável. Então o Senhor mandou contra o povo serpentes venenosas que mordiam nas pessoas, e morreu muita gente de Israel. O povo dirigiu-se a Moisés dizendo: pecamos ao falar contra o Senhor e contra ti. Intercede junto do Senhor, para que afaste de nós as serpentes. E Moisés intercedeu pelo povo. Então o Senhor disse a Moisés: faz uma serpente de bronze e coloca sobre um poste. Todo aquele que for mordido e olhar para ela ficará curado. Moisés fez uma serpente de bronze e fixou-a num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente, olhava para a serpente de bronze e ficava curado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo refrão. Não esqueçais as obras do Senhor. Não esqueçais as obras do Senhor. Escuta, meu povo, a minha instrução. Presta ouvidos
as palavras da minha boca. Vê falar em forma de provérbio. Vê revelar os mistérios dos tempos antigos. Não esqueçais as obras do Senhor. Quando Deus castigava os antigos, eles o procuravam. Tornavam a voltar-se para ele e recordavam-se de que Deus era o seu protetor, o Altíssimo, o seu Redentor. Não esqueçais as obras do Senhor. Eles, porém, enganavam-no com a boca e mentiam-lhe com a língua. O seu coração não era sincero, não eram fiéis à sua aliança. Não esqueçais as obras do Senhor. Mas Deus, compadecido, perdoava o pecado e não os exterminava. Muitas vezes reprimia a sua cólera e não executava toda a sua ira. Não esqueçais as obras do Senhor. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Filipenses. Cristo Jesus, que era de condição divina, não se valeu da sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si próprio, assumindo a condição de servo, tornou-se semelhante aos homens, aparecendo como homem, humilhou-se ainda mais, obedecendo à morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todos se ajoelham, no céu, na terra e nos abismos, e toda a língua proclame que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus Cristo, que pela vossa Santa Cruz redimistes o mundo. Aleluia, aleluia, aleluia. The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to John. Jesus said to Nicodemus, "No one has gone up to heaven except the one who has come down from heaven, the Son of Man. And just as Moses lifted up the serpent in the desert, so must the Son of Man be lifted up, so that everyone who believes in him may have eternal life. For God so loved the world that he gave his only Son, so that everyone who believes in him might not perish, but might have eternal life. For God did not send his Son in the world to condemn the world, but that the world might be saved through him." This is the gospel of the Lord. Brothers and sisters, today we are celebrating the exaltation of the Holy Cross. This feast was established in the year 326, when the mother of Constantine, Saint Helen, went to Jerusalem and found the true cross of Jesus Christ. So,
From that moment on, this feast of the exaltation of the Holy Cross was established, because in the exaltation of the Holy Cross, it is also the exaltation of the cross where Jesus gave his life for our sake. The cross for Christians is not anymore a sign of condemnation as it was for Jesus Christ when he was crucified, but the cross for Christians is an instrument of salvation. Many people have crosses hanged on their necks, but I believe that they don't know what it is, the meaning of the cross. When we have a cross, it means that we adore Jesus in his passion, that we adore Jesus in his self-donation to the humanity. So the cross, it is an instrument to remember us that Jesus died for us, that Jesus gave his life for us. From the cross of Jesus come all the graces that we need. And to bear a cross, it is to be in relation with the Lord. The cross is not to protect you from the bad luck. It's not to protect you some kind of superstition, as many people think. But the cross, it is a sign of Jesus' passion. And every time when we bear a cross, we must be always aware of the deliverance that Jesus gave to us through his death on the cross. This is why in the gospel he says to Nicodemus, the Son of Man will be lifted up on a cross, and this action, it is to save the world from their sins. Jesus says in the gospel, for God so loved the world that he gave his only Son, that everyone who believes in him might not perish, but might have eternal life. Maybe this chapter 3 and verse 16 of John, it is the most quoted verse of the Bible. So when Jesus was speaking to Nicodemus, he was giving a Nicodemus from that moment on what would happen to him. He was foretelling his own suffering. Remember the day when Moses lifted up the serpent in the desert, as we heard in the first reading. To remember that the death of Jesus on the cross was the plan of God for our salvation from the beginning. In this way, we see a connection between what happened in the Old Testament with what Jesus accomplished in the New Testament. So the cross of Jesus, my brothers and sisters, is to save us. The cross of Jesus also, it is for us the place where Jesus performed the first miracle when he was hanged on the cross. The first miracle he performed during his life was in Cana, in John chapter 2, when he transformed water into wine. But at his death on the cross, his first miracle was the conversion of that thief who was on his side and asked him, remember me when you will be in paradise. And then the conversion of that thief was the first miracle that Jesus performed at his crucifixion. And the cross is for us as well this sign of Jesus' grace, also to transform our lives and also to make us always better Christians than we are. Let us adore Jesus in his cross. Today, if you have a crucifix
at your house, take a time, place yourselves before the cross of Jesus and meditate about his passion and about the salvation he brought us through his death. We adore you, O Christ, and we bless you, because by your cross you have redeemed the world. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós celebramos a exaltação da Santa Cruz. E na exaltação da Santa Cruz está a memória e a presença daquilo que Jesus fez para todos nós quando se entregou para morrer na cruz. Essa festa da exaltação da Santa Cruz é uma festa muito antiga na liturgia da igreja. Começou quando Santa Helena, a mãe de Constantino, aquele que promulgou o cristianismo como religião oficial do Império Romano no ano de 300, foi a Jerusalém para encontrar a verdadeira cruz de Jesus. E para encontrar a verdadeira cruz de Jesus, porque havia 3 cruzes, então a cruz que foi descoberta como verdadeira foi aquela que uma mulher, ao estar doente, tocou nela e foi curada. A partir daquele momento, então, se soube, segundo a tradição, que aquela cruz era a cruz de Nosso Senhor. Santa Helena, que é a mãe de Constantino, é a responsável por essa festa da exaltação da Santa Cruz. Mas ao celebrar a exaltação da Santa Cruz, nós estamos celebrando também a paixão do Senhor que nos salva. Desde o início, no plano de Deus, Jesus deveria vir ao mundo como Deus para salvar a humanidade. Já quando Moisés levantou a serpente no deserto para curar o povo de Deus, que tinha sido mordido por serpente venenosa, porque estava reclamando contra Deus. Então, desde aquele momento que Deus falou para Moisés levantar a serpente numa haste, para que todos aqueles que olhassem a serpente ficassem curados, estava ali prefigurado aquilo que aconteceria muito tempo depois, através da morte de Nosso Senhor na cruz, para salvar a humanidade. Então, na Bíblia, este é o lugar aonde Deus manda fazer uma imagem. Manda fazer a imagem de uma serpente levantada numa haste. Isso é contra todos aqueles que dizem que católicos adoram imagens. A Bíblia diz: Deus mandou fazer uma serpente de bronze, mandou levantar a serpente de bronze numa haste, para que as pessoas olhassem para a serpente e fossem curadas. Nesse sentido, está aqui aquilo que Jesus lembra para Nicodemos. Da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, também o Filho do Homem será levantado na cruz. E aqueles que olham para Jesus na cruz recebem o perdão dos seus pecados, recebem a liberdade contra a opressão do pecado. Aqueles que olham para Jesus na cruz reconhecem que o Senhor morreu para salvar. Aqueles que olham Jesus na cruz também são curados da doença do seu pecado, são curados das mordidas das serpentes que hoje estão aqui presentes no nosso mundo, para que possam receber graça do Senhor. Jesus, na cruz, ele realiza a grande obra salvadora de Deus, e ele sabe que se ele não for para a cruz, ele não salvará aqueles que estão com o coração endurecido. Então podemos dizer: Jesus poderia fugir da sua morte na cruz? Sim,
Jesus poderia não morrer na cruz? Por que Jesus poderia não morrer na cruz? Simplesmente porque Jesus é Deus e Ele poderia salvar as pessoas sem morrer na cruz. Mas então por que Ele morre na cruz? Se Ele poderia salvar as pessoas sem morrer na cruz? Porque morrer na cruz é o maior gesto de amor e de autodoação que Jesus poderia fazer para nos ensinar que também em nós deve estar o gesto de amor e doação que servem para a nossa santificação e salvação. Então Jesus poderia muito bem não ter esta morte cruenta. Morte cruenta é morte onde se derrama o sangue. Jesus poderia muito bem não ter essa morte violenta na cruz, mas Ele levou até o fim. Ele foi até as últimas consequências de um sofrimento humano e ofereceu-se a si mesmo na árvore da cruz. E hoje Jesus é oferecido não mais na árvore da cruz, mas Jesus é oferecido no altar do Senhor, aonde se dá o sacrifício que não é cruento, aonde não se derrama o sangue, mas se dá o sacrifício de Jesus que se oferece como novo cordeiro em cada Eucaristia para a salvação das nossas almas. Meus irmãos e minhas irmãs, a morte de Jesus na cruz não é mais um sinal de condenação para nós, como se fosse um sinal de condenação naquela época, porque a morte na cruz era a morte mais vergonhosa que alguém poderia ter. Por isso que quando Jesus disse a Pedro que ele ia para Jerusalém e iria morrer, e Pedro falou: não, Senhor, você não vai morrer. Pedro queria salvar Jesus da humilhação, e Jesus se humilhou, assim como diz para nós a carta aos Filipenses, no capítulo 2, ele sendo de condição divina, ele se esvaziou da sua condição divina e se fez como escravo, para ser um de nós e para, como escravo, nos salvar. Isso daqui é o esvaziamento do Senhor da sua condição. Isso aqui é o esvaziamento do Senhor, como se fosse até mesmo a renúncia da sua própria divindade, para que Ele em tudo fosse igual ao ser humano, para que o ser humano, vendo Jesus como um humano, soubesse que nele também está a salvação. E assim sendo, nesta entrega na cruz, Jesus ofereceu-nos a porta para entrar no céu. Então, meus irmãos e minhas irmãs, hoje, quando celebramos a exaltação da Santa Cruz, nós celebramos a exaltação daquele instrumento que para nós hoje relembra a paixão do Senhor para a nossa salvação. A cruz não é somente um símbolo de decoração, a cruz não é somente um símbolo que as pessoas usam muitas vezes sem saber o significado, mas a cruz é, de fato, trazer em si, mesmo quando se traz a cruz, a presença do Senhor, da paixão do Senhor, e a presença do Senhor como aquele que demonstrou o seu amor até a última consequência. Trazer a cruz é trazer Jesus consigo. A cruz não serve para espantar mal-olhado. A cruz não serve para alimentar superstição, como muita gente pensa. A cruz não serve para trazer boa sorte, que isto é superstição, isto é dedicar o destino da vida a uma outra entidade e não dedicar o sentido da vida a Deus, que é o autor da vida. A cruz não é para também ser um enfeite, mas a cruz é para lembrar que nosso Senhor nos dá o seu amor. E quem não sabe o sentido da cruz, que não a carregue. E quem não sabe
o que Jesus fez na cruz, que não a tenha. Porque, meus irmãos, a cruz é para nós a certeza de que nós, como humanos, estamos ligados ao céu. Que nós, como humanos, representados pela haste horizontal, estamos ligados ao céu pela haste vertical que sai da terra e vai ao céu, assim como Jesus, na sua cruz, ligou-nos desta realidade terrestre à realidade do céu, ao nos conduzir ao paraíso, assim como conduziu o ladrão arrependido naquele dia, dizendo: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então a cruz de Jesus é para nós a abertura da realidade e da participação na vida celeste que Jesus promete a todos nós. Nós os adoramos e bendizemos, Senhor Jesus, porque pela vossa santa cruz redimistes o mundo. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade. Fruto da terra e trabalho do homem, agora vos apresentamos, e para nós vai tornar o pão da vida. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade. Fruto da videira e trabalho humano, agora vos apresentamos, e para nós vai tornar bebida de salvação. Orai, irmãos e irmãs, para que meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Purificai-nos de todas as culpas, Senhor, pela oblação deste sacrifício, que no altar da cruz tirou o pecado do mundo, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda parte. Na árvore da cruz estabeleceste a salvação da humanidade, para que donde viera a morte, daí ressurgisse a vida. E aquele que vencera na árvore do paraíso fosse vencido na árvore da cruz, por Cristo nosso Senhor. Por ele, uma só voz, os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes proclamam com júbilo a vossa glória. Permiti que nos associemos às suas vozes, dizendo humildemente o vosso louvor. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, para que se tornem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte,
Tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir nesses santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos unidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Thomas, o seu auxiliar Robert e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tenha misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. My brothers and my sisters, at the Savior's command, and formed by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And is not in temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await with hope in the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, power, and glory yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity, in accordance with our will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. Let us offer each other the sign of peace. Lamb of God, you take away the sin of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sin of the world. Have mercy. Lamb of God, you take away the sin of the world. Grant us peace. Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter my roof. I don't say the word, and my soul shall be healed.
Let us pray. Have been nourished by your holy banquet, we beseech you, Lord Jesus Christ, to bring those you have redeemed by the wood of your life-giving cross to the glory of the resurrection, who live and reign forever and ever. And the Lord be with you. May Almighty God bless you, the Father and the Son and the Holy Spirit. My brothers and sisters, the Mass is ended. Go in peace. Tenham todos um bom dia. Have a good day, everyone.